Vibra, meus elétrons, tudo positron. Nos últimos vídeos a gente tem discutido a ideia de eletroquímica. Começamos falando sobre a ideia de corrente elétrica, definimos o que é eletroquímica, depois passamos por reações redox, e agora a gente vai ver a ideia de potencial redox, ou potencial de redução e potencial de oxidação. É a partir desses potenciais que a gente consegue fazer todos os cálculos da eletroquímica. Vamos lá? Por definição, um potencial redox é a espontaneidade, ou seja, a tendência de uma espécie química a adquirir ou liberar elétrons. Existem espécies que preferem receber e existem espécies que preferem liberar elétrons. E essa vontade de receber ou liberar é chamada de potencial redox. E esse potencial ele é tabelado, a gente consegue comparar valores de potencial, quem quer se oxidar mais ou quem quer se reduzir mais. Quando a gente fala desse potencial, a gente pode olhar para um potencial de oxidação, quando eu quero liberar elétrons, tá? Ou seja, quando eu quero perder elétrons, ou um potencial de redução, quando eu quero ganhar elétrons. Então, quando eu tenho um alto potencial de redução, isso significa que eu quero ganhar elétrons. Quando eu tenho um baixo potencial de redução, quer dizer que eu prefiro o quê? Perder elétrons. Porque se eu quero reduzir pouco, quer dizer que eu quero oxidar muito. E a unidade desse potencial redox é o volts. Beleza? O potencial de oxidação é a espontaneidade que uma espécie tem de liberar elétrons. Então, quando eu quero medir a capacidade ou a vontade de uma espécie de liberar elétrons, de perder elétrons, a gente olha para o potencial de oxidação. Então aqui, estou colocando uma tabela para vocês. Nessa tabela eu tenho os componentes e os seus cátions, ou quando ele perde elétrons. Então vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, o bário. Vamos olhar aqui, ó, o bário. O que acontece? Quando eu tenho Ba barra Ba mais 2, o que significa isso? Significa que inicialmente eu tenho o bário, e esse bário está passando a bário mais 2, perdendo 2 elétrons. E a gente fala que o potencial dessa reação, o potencial de oxidação dessa reação vale quanto? Vale 2,90 volts. Só que eu tenho que levar em conta que é um valor positivo. Pessoal, quanto maior for o valor, quanto mais positivo, mais eu quero liberar elétrons, ou seja, mais eu quero oxidar. Então, quanto maior for o potencial de oxidação, o que vai acontecer? Maior a tendência de perder. Tendência de perder. Perder o quê? Perder elétrons. Vamos comparar com outro material agora? Vamos olhar agora para o cobre? Então aqui, ó, o Cu. O que acontece com o Cu passando para Cu mais 2? Se a gente for olhar para o Cu, o que está acontecendo? O cobre ele está passando de cobre 0 para cobre mais 2. Aqui, ó. Estou pegando essa linhazinha aqui, ó. Então, o cobre 0 para cobre mais 2, perdendo 2 elétrons, tem um potencial de oxidação de quanto? Menos 0,34 volts. O que isso significa? Como eu tenho um valor negativo, esse valor negativo significa que ele não quer fazer uma oxidação. O valor negativo, o E negativo, significa que ele prefere reduzir
Então, se por acaso eu fizer uma reação de bário com cobre, o bário vai querer oxidar. O cobre vai preferir reduzir. Então a gente vai ter o quê? O bário oxidando e o cobre reduzindo. Beleza? Então, a partir dessas reações, eu consigo muito bem descobrir qual vai ser o comportamento de uma determinada reação. Se uma reação acontece, ou então se eu posso armazenar um produto químico em outro. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, posso colocar uma solução de cobre num tonel de bário? Aí vocês vão olhar para mim, Eric, não pode. Por quê? Porque o bário quer oxidar. Se eu botar um tonel de bário, esse bário vai furar. Então você vai perder toda a sua solução de cobre. Então você tem que olhar para essa tabela e ver quem é que vai reagir com quem. E com isso você consegue prever outras reações. Por isso que o potencial de oxidação é extremamente importante, porque a partir dela a gente consegue prever o comportamento das reações. E com isso a gente tem algumas propriedades. Primeira propriedade: invertendo-se o sentido de uma semi-reação, troca-se o sinal do potencial. Como assim? Olha para cá. Então, inicialmente eu tenho um alumínio que está com uma carga zero. Aí a tendência dele é o quê? Perder 3 elétrons. Eu sei que a tendência é perder porque eu estou o quê? Com um mais aqui. Se por acaso eu fizer a reação contrária, ou seja, a redução do alumínio, eu tenho que trocar o sinal do meu potencial. Então aqui, ó, se eu inverter a minha reação, agora eu estou fazendo o quê? Uma reação de redução. Antes eu estava fazendo uma reação de oxidação. Então agora, ó, eu inverti a minha reação. O que acontece com o meu sinal? Ele tem que inverter. Para quê? Para mostrar qual é a tendência daquela substância. Então, a partir disso, olha, agora eu tenho um potencial de redução. Esse potencial de redução está me mostrando que o alumínio não quer reduzir. O alumínio prefere o quê? Oxidar. Então, a partir do potencial de oxidação, eu consigo ver que o alumínio realmente quer oxidar. Segunda propriedade: quando uma semi-reação é multiplicada ou dividida por um número, o valor do potencial não se altera. Olha aqui, vamos imaginar que eu tenho a mesma reação de oxidação do alumínio. Se por acaso eu colocar 2 mols agora de cada um deles, eu vou pegar a reação e multiplicar por 2. Mas se você olhar, ó, o potencial não se altera. Então, eu posso colocar quantos moles forem. O potencial não vai alterar. O sinal positivo do potencial indica a espontaneidade do sentido indicado. É isso que a gente acabou de falar. Então, olha, se eu pego a oxidação do zinco e vejo que essa oxidação do zinco tem um potencial positivo, então eu falo que essa reação é uma reação espontânea, ou seja, naturalmente ela vai ocorrer. Mas se eu pego e inverto essa reação, o que acontece? Agora o meu potencial é negativo, então eu falo que essa reação é não espontânea, ou seja, ela não acontece por si só. Se você deixar essa reação esperar o contrário, ela não vai acontecer. Beleza? Com isso, a gente pode calcular uma coisa chamada diferença de potencial, que nada mais é do que a tensão, ou seja, a força com que os elétrons são transferidos de um átomo para o outro. Quanto maior a tensão, maior a força com que eu libero, que eu transfiro esses elétrons. E o cálculo para se fazer essa diferença de potencial nada mais é
do que a diferença entre os potenciais de oxidação ou os potenciais de redução ou a soma do potencial de oxidação mais o potencial de redução. Olha aqui. Então, primeiro caso, eu só tenho potenciais de oxidação. Então, eu vou pegar o maior e diminuir do menor. Então, o que acontece? Eu consigo saber se essa reação é positiva ou negativa. Então, eu consigo calcular a DDP dessa reação. Se eu tiver potenciais de redução, mesma coisa. Pego o maior, diminuo do menor. E se você tiver um de oxidação e um de redução, a gente vai somar esses potenciais. Beleza? Então, olha aqui. Vamos fazer um exercício. Eu tenho a reação de oxidação do zinco pelo cobre. Então, primeira coisa, a gente olha na tabela. Então, na tabela, o que eu tenho? Olha, na tabela eu tenho essa reação aqui, ó. A gente tem que olhar que isso é um potencial de oxidação. Então, eu estou indo de cobre 0, passando o quê? Para cobre mais 2 elétrons. Isso tem um potencial de oxidação de quanto? Menos 0,34 volts. Agora, vamos procurar do zinco. Quando eu olho o zinco aqui, olha. Quando eu olho o zinco, o que acontece? Eu tenho que o zinco 0 passando para zinco mais 2 elétrons, com um potencial de oxidação de quanto? Mais 0,76 volts. A gente pode fazer o quê? A gente pode descobrir qual é a reação verdadeira. Como? Olha só. Se esse cara tem um menor potencial, quer dizer que ele não quer oxidar. Então, o que a gente faz? A gente inverte. Então, quando eu inverter, vai ficar assim, olha. Vamos trocar a cor da caneta aqui. Ó, quando eu inverter, o que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui, ó. Cu mais 2 elétrons passando para Cu 0. Com um potencial de quanto? Um potencial agora de redução, porque eu inverti, de mais 0,34 volts. E eu repito a de baixo. Então, o que? Zn0 passando para Zn mais 2 elétrons, com potencial de oxidação de quanto? Mais 0,76 volts. Quando eu fizer essa soma, a gente vai ter a nossa reação global. Então vai ficar o quê? Olha, eu tenho 2 elétrons entrando e 2 elétrons saindo. Então eles se anulam. Então o que acontece? Cobre mais 2 mais zinco 0, passando para o quê? Cobre 0 mais zinco mais 2. Qual vai ser o potencial aqui? O potencial final da reação? O potencial final, eu vou pegar a oxidação e somar com a redução. Ou seja, 0,34 positivo mais 0,76. Isso vai dar quanto? 1,10 volts. Ou seja, a diferença de potencial dessa reação é de 1,10 volts. Ah, Eric, você pode subtrair o potencial de oxidação? Pode, não tem problema. Aqui, isso foi porque eu fiz o quê? A potencial total igual ao potencial de redução mais o potencial de oxidação. Mas se você quisesse fazer o contrário, se você quisesse fazer outro, por exemplo, aqui, ó, se você pegasse, por exemplo, o potencial de oxidação maior menos o potencial de oxidação menor, a gente teria o quê? Mais 0,76 menos 0,34 volts. E isso também vai dar quanto? 1,10 volts. Então, tanto faz você usar o potencial de oxidação ou o potencial de redução. Você só precisa tomar cuidado com os sinais. Se eu estou usando os dois de oxidação, maior menos o menor. Se eu estou usando um de redução e um de oxidação,
Eu faço o quê? Eu somo. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente falou sobre a ideia de potencial de oxidação e vimos que ela é importante para a gente prever o que acontece quando eu coloco duas substâncias juntas. Vimos as propriedades desses potenciais de oxidação e aprendemos a calcular o DDP. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!